Olá, eu sou Pedro e hoje eu trago para vocês a história da psicologia, psicanálise. Isso é um projeto ambicioso meu, onde eu irei fazer uma série de vídeos tratando da história da psicologia. Se você é um estudante, um professor ou só um interessado por psicologia, eu espero que meu vídeo e série consiga te ajudar de alguma forma. Estamos começando pela psicanálise, mas eu irei, e eu prometo, completar essa série. Alguma hora nós iremos voltar para os gregos e continuar deles. Eu espero muito que isso ajude você que está me ouvindo. Eu estudei e me esforcei bastante para fazer esse vídeo. O livro, usado para fazer esse vídeo, vai estar na descrição e nos comentários. Eu irei citar tudo o que eu considerei relevante para compreendermos o nascimento e desenvolvimento da psicanálise. Não, eu não falarei agora das outras escolas da psicanálise e derivados. Isso é assunto para outro vídeo. Aqui vamos falar do trabalho de Freud. Tem genuíno esforço nesse vídeo e eu espero que seu tempo seja muito bem gasto enquanto você me escuta. Com isso falado, vamos iniciar. Então, desde que a psicologia se tornou uma ciência, ela se propôs primeiro a ser uma ciência do consciente e depois do comportamento. Não existia nenhum estudo que direcionasse a sua atenção para o inconsciente. As escolas da psicologia ou desconsideravam o inconsciente, ou nem mesmo reconheciam a sua existência. Sem falar que existiam aqueles que nem acreditavam em mente. A ênfase em empirismo e experimentação era grande entre os médicos e psicólogos daquela época, século XIX, se apegando à filosofia da ciência, e propondo que a causa das doenças se devem a questões físicas, materiais, explicando o comportamento anormal como algo causado por dano cerebral e desequilíbrios químicos. Um tipo de investigação com uma base da filosofia mecanicista positivista, que explicaria que eventos físicos causam as doenças, entre elas as doenças que nós chamaríamos de mentais. Linguagem é muito importante na hora de expressar ideias aqui, sendo importante destacar que o termo mental ou relacionados não eram usados para indicar uma crença em algo além do físico, mas sim de forma descritiva. Com isso falado, havia um conjunto de profissionais que tiveram a convicção de que o que eles sabiam sobre comportamento ou consciência não era o bastante para explicar certos eventos. Esses sujeitos não tiravam suas respostas da psicologia acadêmica ou experimental, mas da prática clínica, para assim responderem o que causava as doenças mentais e posteriormente responder várias outras questões sobre comportamento, personalidade, desenvolvimento e etc., dando atenção às causas psicológicas. E um desses médicos se tornou uma das figuras mais influentes, tendo criado a psicanálise, Sigmund Freud, ou Sigmund Freud. Apesar da gigantesca influência e do trabalho extremamente importante, vale destacar que muitos dos componentes da psicanálise não eram novidades descobertas por Freud. Em fato, esses componentes já estavam sendo discutidos na filosofia e na ciência por outras pessoas antes que Freud desenvolvesse suas ideias, e nós iremos falar um pouco de algumas das influências e antecedentes da psicanálise. Charcot influenciou a visão de Freud sobre a histeria, assim como a prática de Freud com hipnose por um longo período de tempo. Leibniz já falava de como o nível de mônadas influenciam o nosso nível de consciência, podendo fazer com que a gente tenha uma noção clara da realidade, podendo ter uma percepção alta das coisas, mas o nível de mônadas também poderia determinar se a gente pode ter experiências das quais não percebemos, experiências inconscientes. Goethe era um dos autores favoritos de Freud, e você consegue ver um pouco da teoria de Freud na ideia de Goethe sobre o conflito de emoções e tendências humanas. Herbart tem uma séria contribuição com a sua descrição sobre o limiar existente entre o que seria consciente e inconsciente, onde apenas ideias compatíveis poderiam estar no consciente, empurrando ideias conflitantes para o inconsciente através de uma força inibidora que ele mesmo chamou de repressão. Schopenhauer contribuiu com a ideia de que seres humanos são governados mais por forças irracionais do que por razão, onde existem os instintos que continuamente nos empurram e determinam nosso comportamento até que sejam satisfeitos, sendo um desses o desejo sexual, que poderia ser direcionado para a realização de outras atividades culturais que poderiam ajudar a acalmar esse desejo. Para quem não percebeu ou ainda não tem muito conhecimento sobre isso, basicamente isso é o que Freud vai chamar de sublimação. Além de que Schopenhauer também acreditava que uma vida de ascetismo poderia ajudar a lidar com esses impulsos irracionais. As semelhanças e contribuições não acabam por aqui, pois ele também acreditava que indivíduos poderiam reprimir o indesejável para o inconsciente, assim como na resistência que pessoas tinham de reconhecer e confrontar o conteúdo reprimido. Prosseguindo, Nietzsche, ou Nietzsche, também teve sua
sua contribuição, com a sua noção de que existem conflitos entre as suas tendências racionais e irracionais, sendo as tendências irracionais representadas por Dionísio e Apolo representando as tendências racionais, cabendo ao indivíduo integrar em sua personalidade os aspectos que ele deseja independente da moral padrão. Fechner também entra no grupo. Ele acreditava no conceito de limiar entre consciente e inconsciente, porém, o que Freud realmente gostou das suas ideias foi a clássica analogia da nossa mente como um iceberg, sendo a ponta o consciente, equivalendo a 10% da mente, e o resto o inconsciente, equivalendo a 90% da mente. Não só isso, como Freud também seguia Fechner em uma tentativa de provar o princípio de conservação de energia do organismo. A teoria de Darwin também teve seu papel, fortalecendo a noção que Freud tinha sobre a força que o instinto sexual de agressão e os motivos irracionais têm na formação da personalidade e no comportamento do indivíduo. Não só isso, como Freud também acreditava que essas pulsões, esses instintos, devem ser parcialmente inibidos para que haja civilização. Outro que também ajudou de uma forma ou outra foi Helmholtz, que tinha uma visão bem diferente da de Freud sobre mente e corpo, precisamente ignorando completamente conceitos mentais e ficando em explicações físicas. Você deve estar se perguntando o motivo dele ter influência no pensamento de Freud, considerando que até o método dele era diferente. Freud simplesmente pegou algumas de suas ideias, como a conservação de energia, e aplicou à mente. Helmholtz acreditava que o indivíduo poderia ser explicado apenas com princípios físicos, sendo um sistema de energia. Freud acreditava que existia uma energia psíquica finita em todos os seres humanos, que desempenhava seu papel no que se refere a pensamento e comportamento. Brentano era um dos professores de Freud, que teve grande influência, quase ao ponto de fazer Freud desistir da medicina e ir para a filosofia, impedido por Ernst Brücke, onde a ideia mais marcante dele para Freud foi a de que existe uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva. Hartmann foi importante para a psicanálise devido a seus escritos e teorias sobre o inconsciente. Tendo escrito um livro inteiro sobre inconsciente, chamado de Filosofia do Inconsciente, ele acreditava que existiam 3 formas do inconsciente, sendo a mais importante aqui o inconsciente psicológico. Vale destacar que durante o século XIX, o inconsciente já era algo conhecido entre as pessoas mais educadas, reforçando a ideia de que os ingredientes já tinham sido disponibilizados por outras pessoas e Freud cozinhou. Ellenberger, na Descoberta do Inconsciente, diz, abre aspas, muito do que é acreditado a Freud era uma tradição difusa e atual, e seu papel foi cristalizar essas ideias e dar-lhes uma forma original. Fecha aspas. Certo, vamos falar um pouco mais de Freud. Eu não vou falar de tudo sobre a vida dele, até porque isso é um vídeo focado em fatos que eu considero importantes. Eu vou apenas falar sobre o que eu considerei interessante, e eu espero que seja interessante para os estudos de vocês também. Freud era realmente uma pessoa bem inteligente. Ele não foi só alguém que, por alguma coincidência, ficou famoso, fazendo com que pessoas considerassem ele inteligente. Dos vários filhos da família Freud, o pequeno Sig era especial, pelo menos para a mãe dele. Sig tinha seu próprio quarto, com lâmpada a óleo, para poder estudar, algo exclusivo para ele. Sua mãe servia a comida no quarto dele, sem falar que o piano de uma das irmãs do pequeno Sig foi retirado porque o incomodava. É isso aí. Se você tem traumas com seu irmão ou irmã, toda essa questão de estar na sombra do filho ou filha com mais talento, essa parte da história deve estar te dando péssimas lembranças. Freud era bem inteligente. Inteligente ao ponto de aprender sozinho 6 línguas quando garoto: latim, grego, francês, espanhol, italiano e inglês. Não só isso, como ele também era o melhor aluno em todos os anos. Como é algo do conhecimento de muitos, ele entrou em uma escola de medicina. Conseguiu ser um médico conhecido, além de ter grande conhecimento em neuroanatomia. Dito isso, o pequeno Sig, agora grande Sig, também era um ser humano, como todos nós, e cometeu erros que iriam prejudicar bastante a sua reputação. Freud teve interesse em cocaína, isso mesmo, porque ele queria saber quais os efeitos positivos dessa nova substância. Freud começou a consumir cocaína e ele percebeu um monte de efeitos positivos. Se sentia tão à vontade e tão confiante na nova substância que recomendou para familiares e amigos, falando de como os efeitos dela eram bons. Infelizmente para ele e todos que o ouviram, cocaína era terrível, gerando graves intoxicações e sendo atacada duramente pela comunidade médica. Colegas dele se tornaram viciados, embora ele tivesse intenções positivas. Um de seus amigos íntimos, Fleisch, morreu viciado em cocaína.
O lado bom da história é que Freud não se viciou, e quando viu que a droga era prejudicial, ele rompeu com o uso e as defesas e recomendações. Dito isso, ele era viciado em nicotina, chegando a desenvolver um câncer que não o impediu de continuar fumando. Ok, podemos voltar para o que é interessante agora? Pelo menos o que eu acho que é o mais interessante aqui, o desenvolvimento e história da psicanálise. Vamos começar mencionando um nome que não foi mencionado anteriormente, mas que é muito importante para compreender a psicanálise. Joseph Breuer. Se você está estudando e anotando com muito zelo, então esse nome é um que você deve lembrar. Breuer trabalhou muito com Freud, e existem não só escritos feitos pelos dois juntos, como também existem filmes que retratam os dois como grandes amigos e etc. Ok, atenção à linha do tempo aqui. Um pouco antes de Freud se formar como médico, ele desenvolveu a amizade com Breuer. Então, um pouco antes de 1881. Inclusive, em 1880, Breuer estava tratando uma das pacientes mais conhecidas na comunidade de psicologia, Anna O. Fica atento ou atenta, vai que pedem trabalho sobre esse caso. Esse caso é importantíssimo para a criação da psicanálise. Em fato, um detalhe muito fascinante que vale ser mencionado é que, devido a esse tratamento, Freud dá o crédito da criação da psicanálise a Breuer, isso em uma palestra em 1909. Abre aspas. Admitindo que é um mérito ter criado a psicanálise, não é um mérito meu. Eu era um estudante ocupado com a aprovação dos meus últimos exames, quando outro médico de Viena, Dr. Joseph Breuer, fez a primeira aplicação deste método ao caso de uma menina histérica. Então, o que foi esse caso da Anna O? Ela era uma paciente histérica cheia de sintomas como paralisia, perda de memória, náusea e etc. Quando Breuer a hipnotizou, uma prática muito usada por Freud por um tempo, ele a perguntava sobre a primeira lembrança dela sobre um dos sintomas. Para exemplificar, um dos seus sintomas eram os olhos semicerrados. Pela hipnose, ela contou que quando estava ao lado do leito de morte do seu pai, ela estava entristecida com o estado dele e seus olhos lacrimejavam. Seu pai, enfraquecido, perguntou sobre as horas e ela tentou olhar o horário e mal conseguiu enxergar os ponteiros com seus olhos semicerrados. Ok, o que isso significou para Breuer? Ele observou que certos sintomas eram causados por ideias patogênicas e se manifestavam como sintomas físicos. Por hipnose, o paciente podia se lembrar do evento que levou ao surgimento do sintoma, geralmente um evento traumático, e através da expressão verbal do que aconteceu, os sintomas eram aliviados por um momento ou permanentemente. Esse método foi chamado por Breuer de método catártico. Esse método é também conhecido como Talking Cure. O tratamento, que foi de 1880 até 1882, envolvia a interação de Breuer com Anna O por horas. Depois de tanto contato, Anna começou a tratar Breuer como seu pai, um processo que foi batizado depois de transferência. Em contrapartida, Breuer também desenvolveu sentimentos por Anna, um processo futuramente batizado de contratransferência. O problema foi que o casamento de Breuer estava começando a ser prejudicado por esses sentimentos, tanto dele quanto dela, e pelo tempo que eles passavam juntos nas sessões. Apesar do que Freud diz sobre o término abrupto do tratamento de Anna, seguido de uma gravidez histérica na mesma, e Breuer nunca mais tratando ninguém com histeria, isso não aconteceu de verdade. Breuer continuou tratando pessoas com histeria. Planejou com cuidado o fim do tratamento com a mãe de Anna, e após o término, Anna ficou em um sanatório por algum tempo, ainda sofrendo com vários dos sintomas tratados por Breuer. Berta, seu nome real, foi alguém realmente incrível. Em algum ponto, depois dela sair do sanatório, ela se tornou uma líder de um movimento feminista, escreveu histórias infantis e teve vários outros feitos. O que é realmente interessante é que ela tinha uma visão negativa da psicanálise e não permitia que nenhuma das garotas em seus cuidados fossem psicanalizadas. Não só isso, como a efetividade do tratamento de Breuer ainda é discutida. Para finalizar, o caso de Anna O pode ser visto nos estudos sobre histeria que foi publicado em 1895. Detalhe que a data de publicação dessa obra pode ser considerada por muitos como a data da fundação da escola psicanalítica. Agora, não se confunda. Eu citei o ano de 1895 para esclarecimento, mas nós ainda estamos no ano de 1882. Ok? Agora, vamos para 1885 e seguir daqui. Hora de falarmos de Charcot. Freud estudou com Charcot de 1885 até 1886, um período de alguns meses. Um detalhe muito importante desse período é que até essa passagem de Freud com Charcot, Freud permanecia como um médico materialista positivista.
Basicamente, ele rejeitava e considerava como algo não científico a noção de causas psicológicas para a formação de transtornos como histeria, e acreditava que você poderia explicar esse tipo de transtorno com um foco único e exclusivo na matéria. Bom, no que Charcot acreditava. Charcot não só ensinou hipnose para Freud, como também passou seu ensinamento no que se refere à histeria, acreditando que esse tipo de fenômeno era causado por ideias dissociadas e parcialmente desenvolvendo uma teoria que envolvia causas psicológicas para explicar esse tipo de patologia. Rompeu também com a ideia antiga, que pode ser traçada até a Grécia Antiga, onde histeria era considerada uma doença feminina apenas, causada por uma perturbação no útero. Um detalhe importante, mas cômico em minha opinião, é que Freud afirmou que Charcot falava para ele que existia uma ligação entre histeria e fatores sexuais. Contudo, Charcot nega isso. Então você faz o que quiser com essa informação. Eu achei engraçado porque eu imaginei Freud tendo uma neurose, alucinando Charcot afirmar essas coisas só para que ele pudesse reduzir tudo a fatores sexuais. Continuando, Charcot era prestigioso para ir contra o pensamento dominante na comunidade médica da época, mas Freud não. Freud, em 1886, após compartilhar um pouco do que aprendeu com Charcot em uma conferência de médicos, não foi bem recebido. Freud acreditava que era pelo fato da teoria apresentada ser muito radical, mas existe a ideia de que essa teoria de Charcot já era conhecida e foi apresentada de uma forma muito positiva e acrítica. Em 1886, Freud trabalhava como um neurologista em Viena, apenas tratando de doenças neurológicas, mas, devido a motivos financeiros, decidiu tratar pacientes histéricos. No início, ele apenas utiliza métodos comuns e aprovados pela comunidade médica para tratar dos histéricos. Porém, os resultados eram insatisfatórios, o que levou ele a utilizar tudo o que ele aprendeu com Breuer e Charcot, se bem que as coisas não saíram tão bem. Era difícil hipnotizar os pacientes, sem falar que mesmo quando um ou mais sintomas histéricos eram amenizados durante a hipnose, o paciente voltava a ter os sintomas depois de sair do estado de transe. Outro problema era que muitos pacientes não se lembravam do que haviam dito durante a hipnose, algo chamado de amnésia pós-hipnótica, e se recusavam a admitir que falaram certas coisas. Em 1889, Freud foi para a escola Nancy para melhorar sua hipnose, e lá aprendeu algo muito importante para a psicanálise, chamado de sugestão pós-hipnótica, onde uma ideia colocada na mente do hipnotizado durante o transe iria ter efeito mesmo após o término do transe. A noção de que mesmo com amnésia pós-hipnótica, uma pessoa poderia relembrar do que esqueceu durante o transe, se fosse encorajada, também foi muito importante para a psicanálise. Mesmo com o que ele aprendeu na escola de Nancy, ele não estava encontrando bons resultados com o uso da hipnose. Uma das práticas que ele aprendeu e que usou por um tempo para conseguir fazer com que seus pacientes se lembrassem da primeira ocasião onde eles experienciaram um dos sintomas era colocar a mão na testa dos pacientes e falar: "Você vai lembrar agora". Detalhe que ele fazia isso sem o uso de hipnose, com eles já deitados no divã. Sim, foi por volta dessa época que ele começou a usar o divã. Prosseguindo, isso funcionava até certo ponto, mas quando o paciente chegava perto das lembranças do evento principal, o paciente começava a encontrar dificuldades de conseguir acessá-las, algo chamado de resistência. Com isso, Freud colocava a mão na testa do paciente e falava que a informação estava próxima. Isto foi batizado de técnica de pressão. Freud achou isso tão efetivo quanto a hipnose, e logo passou a nem precisar colocar a mão na testa de seus pacientes. Ele meramente encorajava que eles falassem livremente, dando assim nascimento à famosa associação livre. Algo interessante, se você parar para pensar. Começou com algo com um teor obscuro, com a hipnose, e progrediu para uma dinâmica quase comum de incentivar o paciente a falar. Embora seja mais difícil chegar às lembranças importantes com esse método de livre associação, ou associação livre, existe a vantagem de que o paciente vai estar ciente dessas lembranças, para poder lidar com elas racionalmente. Freud também disse que a psicanálise só nasceu mesmo quando houve o descarte da hipnose. Freud também fez a analogia da livre associação com a escavação de uma cidade antiga, recuperando fragmentos para saber como era a cidade. Em relação ao uso do divã, Freud deu dois motivos, um sendo mais profissional e o outro sendo mais pessoal. Primeiro, uma vez que o paciente ficava deitado no divã e Freud ficava fora de vista, o paciente conseguia fazer a livre associação sem ser influenciado pelas expressões e ações de Freud. E o segundo motivo é que Freud não gostava de ser encarado por horas durante as sessões. Sem falar que ele confessou que ele tirava cochilos durante a livre associação dos pacientes.
um gênio cômico. Indo agora para o ano de 1895, quando Freud, junto com Breuer, publicou Estudos sobre a Histeria. Esse é o primeiro escrito importante onde Freud esclarece alguns dos princípios da psicanálise. Vale destacar que, caso você não saiba, existem sempre alterações, atualizações feitas à teoria pelo próprio Freud. É muito importante, durante as suas leituras, que você se atente ao que mudou e ao que não mudou. Eu vou sempre falar sobre o conteúdo de um documento, mas tenha em mente que princípios e teorias podem ser alterados com o tempo. Isso é uma coisa bem chata na psicanálise, ficar atento para o que foi mantido ou alterado. Então, aí vamos nós. O que foi estabelecido até aquele momento foi que um evento traumático que não foi reagido, expressado de forma apropriada, iria causar sintomas histéricos. Esses sintomas histéricos, por sua vez, eram de cunho simbólico e se relacionavam com o trauma vivido pelo paciente. As memórias traumáticas sofriam repressão pelo fato de que pensar sobre isso causava uma grande quantidade de ansiedade, sendo a repressão uma forma de lidar com essa ansiedade. A resistência que já mencionamos, quando encontrada, significa que o terapeuta está no caminho certo, já que isso é um sinal de que o paciente está chegando na memória traumática. É importante que você saiba que o que foi reprimido não some, mas se torna uma força que determina, até certo ponto, o comportamento e a personalidade do indivíduo. Algo chamado de motivação inconsciente, sendo fundamental que você, através da livre associação, se torne consciente desse conteúdo para que assim possa lidar com ele racionalmente. Freud e Breuer chegam a conclusões diferentes. Enquanto Freud acreditava que se você tivesse uma vida sexual saudável, você não teria neuroses, Breuer discordava. Para Breuer, você poderia ter neuroses se reprimisse qualquer tipo de memória traumática. Ainda em 1895, Freud completou um de seus trabalhos chamado de Projeto para uma Psicologia Científica. Nessa obra, ele busca explicar os processos mentais em termos neurofísicos. Ele não chegou a publicar esse trabalho devido à sua insatisfação com sua própria obra. O Projeto para uma Psicologia Científica foi publicado em 1950 e continha vários dos conceitos que aparecem na sua teoria psicanalítica. Já que ele falhou em utilizar esse modelo, ele passou a usar um modelo psicológico para explicar os processos cognitivos. Indo para 1896, Freud escreveu um artigo chamado A Etiologia da Histeria e o encaminhou para a Sociedade Psiquiátrica e Neurológica de Viena. No artigo, Freud explica que em todos os casos dos seus pacientes histéricos envolviam experiências sexuais onde eles foram seduzidos por um adulto perverso, sendo essa a teoria da sedução. Isso não foi algo realmente bem aceito e Freud ficou comicamente irritado. Abre aspas. Uma palestra sobre a etiologia da histeria na sociedade psiquiátrica foi recebida com frieza pelos ignorantes. E de Krafft-Ebing veio o comentário estranho. Parece um conto de fadas científico. E isso depois que lhes mostrei uma solução para um problema com mais de 1000 anos. Uma fonte do Nilo, que todos eles vão para o inferno. Bom, acabou que ele abandonou sua teoria em 1897. Concluindo que a sedução por um adulto não era um acontecimento real, mas muitas vezes imaginado. Contudo, a causa para as neuroses continuava ligada à repressão de pensamentos sexuais. Algumas figuras acreditavam que Freud não deveria ter considerado os ataques às seduções como algo imaginário, desconsiderando a dor, o sofrimento e a crueldade do mundo real. Freud acreditava que entre os requisitos para ser um psicanalista, você mesmo deveria ser psicanalizado. Isso levou o próprio Freud a querer psicanalizar a si mesmo. Como ele não conseguiria realizar livre associação com ele mesmo, essa tarefa se mostrou um pouco inalcançável em princípio. Após a morte de seu pai em 1896, Freud ganhou ainda mais um motivo para se autoanalisar, já que a morte de seu pai o afetou profundamente, chegando ele a se considerar um paciente. Freud teve vários pesadelos nesse período, e é aí que entra a análise dos sonhos. Freud começou a analisar a si mesmo pelos seus sonhos, sendo a análise dos sonhos mais uma forma de acessar o inconsciente, vendo os sonhos como algo similar a sintomas histéricos. Freud deduziu que através da análise de sonhos, ele poderia chegar à raiz dos problemas psicológicos, sendo os sonhos, assim como os sintomas histéricos, representações simbólicas do que foi reprimido. Tudo isso pavimentou o caminho para a publicação do que Freud e muitos outros consideraram o seu trabalho mais importante, a interpretação dos sonhos, em 1900. Com as defesas enfraquecidas durante o sono, o conteúdo inconsciente pode vir ao consciente, como uma expressão simbólica do que não foi devidamente expressado ou realizado. O sonho aparenta algo, isso sendo o conteúdo manifestado, mas o seu real significado está mascarado, sendo isso o conteúdo latente.
Freud acreditava então que os sonhos são realizações dos desejos. Expressar isso fora dos sonhos geraria ansiedade. Sonhos sempre se utilizam de símbolos do objeto real, principalmente quando o objeto referido causa ansiedade e angústia, sendo isso deslocamento. Não só isso, como através de um processo chamado condensação, um símbolo poderia significar vários elementos da vida de alguém. Esses conceitos compõem o que se chama de trabalho do sonho, e é de extrema importância que um psicanalista que queira trabalhar com sonhos entenda tudo isso. É importante que você saiba que existem símbolos individuais, símbolos que dizem respeito à vida do indivíduo e símbolos coletivos, símbolos com o mesmo significado e comuns de aparecerem nos sonhos de pessoas diferentes. Freud não foi o primeiro a dar importância ao conteúdo onírico, mesmo que ele tenha dito que a análise dos sonhos para investigação de transtornos fosse algo considerado vergonhoso na comunidade médica. Mas isso pode ser considerado como mito freudiano. Você pode ligar esse tipo de prática até os gregos antigos, sem falar que figuras importantes da comunidade médica já haviam considerado como importante a análise dos sonhos. Médicos como Charcot, Janet e Krafft-Ebing são alguns que levaram em conta os sonhos de uma forma ou outra. A autoanálise de Freud não serviu para nenhuma grande descoberta, mas sim para confirmar algumas das teorias que ele já tinha, sem falar que ele já esperava que existiam fatores sexuais importantes na infância para o desenvolvimento do indivíduo. O que acontece é que ele se lembrou de eventos que ocorreram em sua vida e os observou com clareza, chegando à conclusão de que todos os homens amam as próprias mães e odeiam os próprios pais por ciúmes, chamando isso de complexo de Édipo. Isso vem da própria experiência de Freud quando criança. Ele também usa isso para explicar o porquê que a morte de seu pai o afetou tanto, já que ele havia desejado a morte do pai dele quando criança. Enfim, ele continua e diz que a criança vê o próprio pai como rival, vendo nele autoridade e força física, sem falar de que é ele que possui o contato sexual com a mãe da criança. Vale destacar que quando Freud usa o termo sexual, ele está se referindo a algo prazeroso que pode ser compreendido não só como atividades sexuais, mas sim como hábitos que geram prazer, como fumar e beber. Contudo, no complexo de Édipo, ele realmente quis dizer que a criança quer possuir a mãe de uma forma sexual, apenas não o fazendo por saber que o pai está em vantagem. Ele também usa isso para explicar o porquê de homens se relacionarem com pessoas que são similares com sua própria mãe. É dito por Freud e seus seguidores que ele foi excomungado pela comunidade médica por defender essa ideia que não foi bem aceita, já que ela ia contra a cultura da sua época. Mas isso é discutível, já que ele não era o único e nem o primeiro a falar de sexualidade infantil. Krafft-Ebing, Albert Moll e Ellis já haviam compartilhado suas próprias visões sobre sexualidade infantil. Sem falar que a sexologia já estava viva na época de Freud. Seguindo para o próximo trabalho de Freud, temos Psicopatologia da Vida Cotidiana, publicada em 1901. Nesse trabalho, ele vai trazer o seu estudo e análise dos erros que cometemos no dia a dia. Errar palavras, esquecer onde colocamos coisas, falar coisas que não queríamos e etc. Esses são os famosos atos falhos, ou parapraxias. Para Freud, esses erros não são explicados apenas em termos motores e físicos, mas também em termos psicológicos, existindo mais de um motivo para um comportamento ocorrer, sendo isso o conceito chamado sobredeterminação. Precisamente, podem existir motivos inconscientes para esses erros acontecerem. Isso é uma ideia muito importante, a noção de que muito do nosso comportamento é determinado por coisas inconscientes. Vamos dar um exemplo para ilustrar melhor o conceito. Pense que uma mulher perde a aliança dela. Isso pode significar que ela nunca quis em primeiro lugar. Em outras palavras, ela não queria casar. Freud também investigava o humor das pessoas para conseguir pesquisar o inconsciente. Por volta de 1905, 1906, começou a falar sobre piadas. Para ele, piadas também serviam para mascarar ações e motivações inconscientes que poderiam ser inapropriadas. O humor, nesse aspecto, lembra muito dos sonhos, além de que as piadas também poderiam ser usadas para expressar algo desagradável, algo que cause muita ansiedade para as pessoas. Isso é realmente interessante para mim porque, de certa forma, pessoas que estão em situações ruins podem muitas vezes brincar e fazer piadas sobre a própria situação. Algumas vezes não entendemos o porquê de alguém fazer piada de uma situação ruim, mas isso pode ser uma forma de lidar com a aflição e o desconforto. Sem falar que essas motivações inconscientes me lembram de outros pensamentos que tenho sobre pessoas violentas ou ressentidas, que mascaram suas motivações inaceitáveis por meio de ações extremas contra pessoas de grupos opostos, grupos que não estão aliados com as suas ideias. Bom, continuando, com o tempo Freud ganhou fama bastante para ser convidado em 1909 para palestrar na Universidade de Clark. Freud fez 5 palestras em alemão, cada uma em um dia diferente, futuramente se expandindo e se transformando em uma obra publicada em 1916.
2016, Conferências Introdutórias à Psicanálise. E embora houvesse críticas, no geral, as reações foram positivas. Agora, existem certas dúvidas quanto à opinião de outros psicólogos famosos como William James. Ernest Jones, uma figura muito presente na vida de Freud, ao ponto de se tornar o biógrafo dele, fala que William James disse a ele que o futuro da psicologia pertence ao seu trabalho, se referindo a Freud. Contudo, existem dúvidas sobre isso, já que em uma carta, James demonstrava ambivalência em relação à psicanálise, e até considerava a noção de simbolismo dos sonhos como algo perigoso. Dando continuidade, essa visita ajudou a tornar a psicanálise famosa internacionalmente. Contudo, Freud não gostou muito dos Estados Unidos e falou que essa nação era um erro. Mesmo com a fama, alguns de seus discípulos seguiram caminhos diferentes do de Freud. Alfred Adler, em 1911, e logo também Carl Jung, também por volta de 1912. E no ano de 1912, Freud criou um comitê de alunos leais. Mas, mesmo nesse círculo fechado, existiam discordâncias. A partir daqui, a gente vai começar a falar da tão conhecida teoria da personalidade de Freud. Isso mesmo, id, ego, superego. Inicialmente, ele apenas dividia a mente em consciente, pré-consciente e inconsciente. Consciente se referindo ao conteúdo que estamos cientes, pré-consciente se referindo ao conteúdo que não estamos cientes, mas que podem se tornar parte do consciente sem muito esforço. E o inconsciente se refere às memórias que estão sendo reprimidas e que apenas serão acessadas com grande esforço. Futuramente, ele expandiu essas ideias e adicionou conceitos como id, ego e superego. O id é o responsável por impulsionar os indivíduos assegurando os chamados processos primários, responsáveis por sustentar toda a personalidade. Ele é completamente inconsciente e é governado pelo princípio do prazer e engloba todas as pulsões, como as pulsões de sexo, fome e sede. E toda essa energia que vem junto com as pulsões é chamada de libido, sendo essa energia libidinal responsável por grande parte do comportamento humano. Toda vez que emerge uma necessidade a ser satisfeita, o id quer satisfazê-la. Toda a pulsão tem uma fonte, se referindo a uma necessidade corporal, uma meta, se referindo à satisfação da necessidade corporal, um objeto, que refere a algo que pode ser usado para satisfazer a necessidade, e um impulso, se referindo à força vinda da necessidade. Necessidades são satisfeitas pelo id de duas formas, por meio da ação reflexa, uma ação automática, e a partir da formação de uma imagem pelo id, sendo essa imagem a de um objeto que vai satisfazer a necessidade. E essas imagens estão presentes no id mesmo que o indivíduo não tenha entrado em contato com ela pelo ambiente. Para isso, Freud bebe um pouco da fonte lamarckiana, onde experiências vividas repetidas vezes por diferentes indivíduos de gerações em sucessão acabam sendo armazenadas no id. Prosseguindo, temos o ego, que em serviço do id tem o papel de achar no mundo real aquilo que pode corresponder ao objeto conjurado pelo id para a satisfação de uma necessidade. Então dizemos que o ego é governado pelo princípio de realidade. Uma vez que o ego acha um objeto no mundo real, energia libidinal é direcionada ao pensamento que vai satisfazer a necessidade, sendo isso catexia. Essas atividades realizadas pelo ego são referidas como processos secundários. Contudo, o id e o ego não são os únicos componentes da personalidade dos seres humanos. Se observarmos apenas esses componentes, os seres humanos não se diferem muito dos animais. É aí que entra o superego. O superego é desenvolvido durante a infância. O bebê é envolvido completamente pelo id, mas com o tempo ele vai internalizando os valores morais do exterior, vai aprendendo o que é certo e errado. O ego, quando é desenvolvido completamente, se divide em dois: a consciência, o conjunto de experiências que geraram punição e assim toda vez que elas são repetidas existe o sentimento de culpa, e o ego ideal, o conjunto de experiências pela qual o indivíduo foi recompensado ou elogiado. E praticar atividades relacionadas ao ego ideal faz com que o indivíduo se sinta bem consigo mesmo. A partir daqui, a tarefa do ego de achar objetos no mundo real para satisfazer o id se torna mais difícil, considerando que uma vez que o ego encontra esse objeto, deve haver a aprovação do superego para evitar a ansiedade. E caso o objeto escolhido vá contra os valores internos, daí o ego se utiliza de mecanismos de defesa para evitar a ansiedade. E em alguns casos, onde a catexia é aprovada pelo id e ego, sentimentos de culpa podem surgir. Então existe uma reação onde a energia libidinal é destinada a inibir a associação de uma necessidade com o objeto, bloqueando as imagens mentais, sendo isso chamado de anticatexia. Freud, em 1920, também descreveu duas pulsões, de vida e de morte. A pulsão de vida, referida como Eros, sendo a sua energia chamada de libido, ligada a todos os instintos vitais. Quando uma necessidade emerge, energia libidinal é direcionada para satisfazer essa necessidade, prolongando a vida. Contudo, existe uma pulsão de morte, sendo referida como Thanatos. A pulsão de morte, para evitar a constante satisfação de necessidades, visa terminar a vida.
É possível ver a influência de Schopenhauer aqui, se observarmos que ele diz que várias das nossas atividades apenas atrasam o inevitável, a morte. Existem vários conflitos entre os componentes da personalidade, e entre eles também existe conflito de vida e morte. Essa pulsão de morte pode ser direcionada ao próprio indivíduo, se expressando como masoquismo, suicídio, mas também pode se direcionar para o exterior, se manifestando como agressão, ódio, crueldade e etc. Vamos continuar e falar agora de ansiedade e dos mecanismos de defesa do ego. O ego tem várias formas de lidar com a ansiedade, que representa o aviso de perigo iminente. Existem 3 formas de ansiedade. A ansiedade realista, como o próprio nome indica, se refere a um perigo real, um problema que surge no mundo que nos afeta de alguma forma negativa, como ter nossa integridade física ameaçada. A ansiedade neurótica se refere à não contenção dos desejos do id pelo ego. Quando existe a ameaça dos desejos do id se manifestarem no comportamento do indivíduo, surge a ansiedade neurótica. E por fim, existe a ansiedade moral, que emerge quando um valor moral internalizado pelo superego é ameaçado ou violado. De todas essas ansiedades, apenas a realista não envolve o uso de mecanismos de defesa pelo ego. A ansiedade realista é resolvida quando o ego lida com aquilo que está causando a ansiedade no ambiente físico. Para lidar com as outras duas, ele distorce a realidade com o uso de mecanismos de defesa. Vamos prosseguir e falar desses mecanismos de defesa do ego. E antes de começar a explicação, eu não irei falar de forma profunda e extensa sobre esses mecanismos, mas sim de forma breve. Talvez um dia eu explique esses mecanismos de forma mais profunda. Então, vamos começar com aquele que eu penso que é o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, a repressão. A repressão envolve justamente a repressão de ideias, memórias e etc. A repressão é o mecanismo de defesa mais fundamental e envolve todos os outros. Qualquer conteúdo reprimido pode aparecer na consciência de forma encoberta. Nós já falamos sobre isso durante o vídeo, e isso não deve ser difícil de entender. O conteúdo reprimido pode aparecer disfarçado em piadas, sonhos, sintomas e etc. Indo agora para outro mecanismo, temos o deslocamento, que meramente troca o objetivo ou meta por outro que não provoca ansiedade. Em nosso caminho, temos agora um dos mecanismos mais interessantes, a sublimação. A sublimação consiste em transferir a energia, a pulsão sexual para outras atividades que não envolvem atividade sexual. É como expressar essas pulsões através de arte, poesia, política, estudo, esportes e etc. Isso é muito interessante, porque para Freud é justamente por isso que a civilização se mantém e continua se desenvolvendo. A civilização que contribui para inibir nossos impulsos sexuais se sustenta quando nós usamos essa energia para outras tarefas. Agora pulamos para outro mecanismo, que é um dos mais conhecidos e até mesmo usado pelos leigos com certa frequência, a projeção. A projeção é um mecanismo onde você projeta uma característica indesejada sua em outra pessoa. É quando você diz que uma pessoa é de certa forma, mas na verdade, você que é assim, e está realizando a projeção de forma inconsciente. Lembrando que mecanismos de defesa operam de forma inconsciente. Ainda relacionado com isso, existe a identificação, onde você emula as características desejadas de outra pessoa. Caso você desgoste de si mesmo por algum motivo, você pode tentar copiar certos traços de outras pessoas. Continuando, temos a racionalização, onde você, através de um pensamento lógico e racional, porém falho, racionaliza algum fracasso seu para evitar confrontar seu erro. E para finalizarmos essa parte, existe um mecanismo de defesa chamado de formação reativa. O indivíduo se comporta de maneira completamente oposta aos seus desejos, como alguém que prega firmemente a paz, mas na verdade esconde um tremendo desejo de violência, caos, ódio e etc. Certo, vamos dar continuidade. Falando agora sobre o desenvolvimento psicossexual. Cada parte do nosso corpo pode ser uma fonte de prazer. Essas partes são chamadas de zonas erógenas. A questão aqui é que Freud acreditava que existe um foco em uma zona erógena específica em cada fase do desenvolvimento. E o nome da área da zona erógena é o que dá o nome para cada fase. Dependendo da fixação da criança em cada fase, o comportamento e desenvolvimento dela pode ser afetado em grande parte. Por volta dos 5 anos de idade, as bases da personalidade adulta já estão formadas. Se você for começar a citar cada fase em ordem, você começa com a fase oral. A fase oral ocorre no primeiro ano de vida. E como o próprio nome dá a entender, a zona erógena desse estágio é a boca. Os componentes característicos dessa fase são chupar, morder, engolir e etc. Dependendo da experiência da criança durante essa fase, ela pode desenvolver um caráter oral que pode ser dividido em 2. Alguém só obtém esse caráter oral se tiver ocorrido uma
uma fixação durante essa fase. Dependendo do período em que ocorreu essa fixação dentro da fase oral, o indivíduo vai ter um dos a seguir: o caráter oral incorporativo, se a fixação ocorrer cedo nesse estágio, que é caracterizada por gostar de comer, gostar de beijar, de fumar, de beber e etc. E o oral sádico, se a fixação ocorrer mais tarde nessa fase, durante o nascimento dos dentes, que é caracterizada por cinismo, agressividade, sarcasmo e etc. Seguindo a ordem, temos a fase anal, sendo a zona erógena desse estágio o ânus. Essa fase vai até o segundo ano de vida. Assim como a fase anterior, essa vai determinar quem é a pessoa no futuro. Se a fixação ocorre no início dessa fase, onde o prazer acontece pela expulsão de fezes, você tem o caráter anal expulsivo, caracterizado por generosidade, desorganização, esbanjar e etc. Se a fixação ocorre no final dessa fase, onde o prazer ocorre pela retenção de fezes, você tem uma pessoa com caráter retentivo anal, onde a pessoa vai ser organizada, mesquinha e talvez perfeccionista. Se continuarmos nosso caminho, a gente chega na fase fálica, que se inicia no início do 3º ano e vai até o 5º ano de vida, sendo a zona erógena a região genital. É aqui que acontece o tão popular e polêmico complexo de Édipo, masculino e feminino. Nessa etapa da vida das crianças, os eventos são similares, mas não iguais. Ambos, o menino e a menina, desenvolvem fortes sentimentos pela mãe, mesmo sentimentos eróticos. Contudo, existem diferenças a partir daqui por causa do pênis, ou sua ausência. O menino vê o pai como um rival, contudo o pai é superior ao menino fisicamente e tem acesso à mãe do menino, fazendo com que ele sinta fortes sentimentos de hostilidade em relação ao próprio pai. Como o pai é superior ao menino, o menino começa a sentir angústia de castração. Para lidar com isso, o menino se identifica com o próprio pai, onde ele simbolicamente se torna o próprio pai e, de certa forma, divide a própria mãe. Além disso, se identificando com seu pai, o menino desenvolve seu superego. Com as meninas, elas observam que a mãe não tem um pênis, culpando a mãe pela falta do próprio pênis, tendo tanto sentimentos positivos e negativos em relação à própria mãe. Ao mesmo tempo, a menina foca sua atenção no pai, que tem um pênis, e desenvolve uma atração sexual pelo pai, por querer dividir o pênis. Contudo, o fato do órgão sexual que ela tanto deseja estar no pai faz com que ela desenvolva inveja do pênis, desenvolvendo também sentimentos negativos em relação ao próprio pai. Para lidar com esse evento, o complexo de Édipo, de uma forma adequada, a menina reprime sua atração sexual pelo pai, assim como os sentimentos negativos pela mãe, e assim se identifica com a mãe, também dividindo seu pai simbolicamente e desenvolvendo o seu superego. Como você pode perceber, o desenvolvimento do superego para o menino e a menina ocorre quando acontece a identificação com o pai ou a mãe, internalizando os valores dos pais, que assim os controlarão pelo resto da vida. Vale destacar que para Freud, o superego feminino é inferior, mal desenvolvido em relação ao superego masculino, pelo fato de que os meninos experienciam um fator fundamental para o desenvolvimento da sua moralidade, sendo isso a angústia da castração. Freud, comicamente, meio que anuncia um tipo de rendimento no que se refere a seu entendimento sobre o que as mulheres querem, dizendo que não conseguiu descobrir isso, mesmo depois de 30 anos de pesquisa. Em seguida temos a fase de latência, que vai do início do 6º ano até a puberdade, onde as atividades sexuais, que foram quase totalmente eliminadas da consciência, são substituídas por outras atividades, dando início a um período de grande curiosidade pelo mundo. E para finalizarmos essa parte, temos a fase genital, que vai da puberdade até o fim da vida. Nessa fase, os desejos sexuais se tornam fortes demais para serem reprimidos, voltando com força total e direcionando a atenção do indivíduo para o gênero oposto. Falamos brevemente de como as fases determinam a personalidade no futuro. Se tudo ocorreu bem nas fases anteriores, você vai ser um adulto saudável. E caso não seja saudável, os psicanalistas vão investigar suas experiências durante a infância, justamente para saber onde as coisas deram errado, dando uma ênfase grande no seu passado. Muito bem, com essa parte da teoria de Freud analisada e explicada, a gente pode prosseguir para outras visões dele que eu considero mais interessantes. Vamos falar um pouco sobre o pessimismo de Freud em relação à natureza humana, assim como sua avaliação da religião. Em obras como O Futuro de uma Ilusão e O Mal-Estar na Civilização, Freud avalia de uma forma bem negativa o mandamento bíblico "amarás o teu próximo como a ti mesmo", dizendo que não é realmente algo positivo recomendar amar estranhos que não te conhecem. Afinal, essas mesmas pessoas podem humilhar você, te usar como objeto sexual e serem hostis a você no geral. Afinal, de acordo com Freud, seres humanos têm grande tendência à agressividade. E um estranho pode expressar de várias formas essa agressividade em você. Você é um estranho que o estranho não conhece.
Por isso seria mais razoável recomendar que você ame um estranho que te ame de volta da mesma forma. Se me permitem compartilhar um pouco das minhas opiniões pessoais, enquanto eu li um pouco sobre o que ele escreveu em relação a isso, Freud me parece bem ressentido, amargo e extremamente cauteloso em relação às outras pessoas. Sentir isso em relação às outras pessoas é uma experiência que todos e todas já devem ter passado por diversos motivos. Afinal, pessoas são perversas e eu já tive minha cota de desapontamentos e frustrações em relação às outras pessoas, me levando a tecer pensamentos amargos e ressentidos. Contudo, o pouco que eu li sobre a visão de Freud me dá a impressão de que ele não soube lidar com esse ressentimento. Não é que a visão dele seja ilógica, mas sim que ele se expressa de uma forma que eu penso ser amarga, quase como se ele estivesse falando que as pessoas são mais lobos do que homens. De qualquer jeito, vamos voltar ao pensamento dele. Freud também acreditava que pessoas podiam e deveriam ser mais racionais, não se confortando apenas com o que se tem na consciência. O indivíduo deve não se confortar com pouco conteúdo de que ele tem ciência, mas deve buscar descer nas profundezas da própria mente para saber o que está vindo de lá e o que realmente pode estar motivando suas ações e comportamentos. No Futuro de uma Ilusão, ele critica a religião, chamando-a de ilusão. Pessoas acreditam nesse tipo de ilusão por inseguranças e desespero. Por isso criamos essa figura paterna divina, para lidar com o horror do mundo. Esse tipo de ilusão, junto com tudo que ela engloba, como dogmas, apenas impedem os seres humanos de pensar racionalmente. Os seres humanos deveriam buscar compreender a si mesmos, o seu conteúdo inconsciente, não serem intoxicados pela religião, encarar a dura realidade, mesmo que ela seja desagradável, e não se confortar com uma figura divina ilusória. Freud também acreditava que com o tempo os princípios científicos substituiriam a religião. Nos últimos anos de sua vida, Freud adquiriu câncer, mas ainda era alguém muito produtivo. Sua vida piorou consideravelmente depois da ocupação nazista em 1936. Seu trabalho foi rotulado como ciência judaica, e suas obras foram queimadas publicamente. Nesse período, ele foi embora de Viena junto de sua filha, Anna Freud, deixando 4 irmãs para trás que morreriam sem ele saber nos campos de concentração. Foi bem recebido em Paris e depois em Londres, onde continuou ativo mesmo sofrendo, até morrer. Também foi em Londres que ele publicou seu último trabalho, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, em 1939, mesmo ano de sua morte. Freud lidou tão bem com a morte que o médico dele chorou. Bem, apesar de ser muito admirado, ele também foi bastante criticado. Nós vamos falar um pouco mais sobre as críticas daqui a pouquinho, mas no momento eu gostaria de dizer que figuras como Ellenberger diziam que os seguidores de Freud pintavam um cenário que não condizia com a realidade, criando uma lenda. Nós já tocamos nisso nesse vídeo de certa forma. Existem 2 componentes fundamentais que formam essa lenda, sendo um deles a narrativa de que Freud era um herói solitário, extremamente hostilizado pela comunidade acadêmica, quando na verdade esse não era o caso. Além disso, também naquela época muitos outros médicos sofriam mais com ostracismo do que ele. O outro componente se refere à história de que Freud foi inovador e original, sendo a sua teoria genuinamente e puramente original, quando na verdade muitos dos elementos que existem em sua teoria já tinham sido discutidos por outras figuras proeminentes. Os questionamentos não param, e outro ponto muito questionado é a verdade contida nas memórias reprimidas e desenterradas pelos psicanalistas com os pacientes durante as sessões. Isso tudo começa com Freud, precisamente com sua teoria da sedução. Será que esses testemunhos que ele colheu na verdade eram falsos? Falsos testemunhos instigados pelo próprio Freud, que já tinha em mente que os transtornos dos pacientes eram causados por algum elemento sexual e ele queria confirmar isso, inserindo memórias falsas no paciente? É até documentado em algumas de suas obras, como a Etiologia da Histeria, que nenhum de seus pacientes mencionou trauma sexual ou sedução. Isso é algo que é um problema até hoje, já que pode ser um problema o psicanalista acreditar que seus pacientes são ignorantes em relação aos seus traumas, e o seu trabalho é descobrir e desenterrar esses traumas. Pense comigo, não é estranho que pacientes sem nenhum tipo de histórico traumático antes de serem acompanhados saiam das sessões relatando traumas infantis que nunca foram mencionados ou reconhecidos anteriormente? Os traumas relatados são reais? Ou são fabricados com a ajuda do analista que molda fantasias? Uma psicóloga cognitiva que eu gostei muito e que faz críticas e questionamentos muito interessantes é a Elizabeth Loftus, que trabalhou com memórias reais e falsas. Ela reconhece que existem traumas, mas foca no que se refere à validade de memórias reprimidas e alertando como sugestões do próprio analista para o paciente podem ser perigosas. Realmente gostei dos questionamentos e contribuições dela. E para quem quiser saber mais, ela tem um artigo chamado The Reality of Repressed Memories. E bem, foi um longo caminho até aqui. Nós falamos sobre várias coisas, e eu realmente espero que isso possa ter te ajudado de alguma forma. Antes de finalizarmos, e eu realmente fazer as considerações finais, eu gostaria de falar brevemente, rapidamente, sobre as críticas e contribuições de Freud, mesmo que a gente não se aprofunde nisso hoje. Só de você saber um pouco dessas coisas, vai fazer com que você tenha uma noção do que o pessoal fala a favor e contra Freud.
Freud. E você, após saber disso, pode, só com você mesmo, remexer isso na sua cabeça e gerar algumas reflexões interessantes sobre tudo que a gente falou. Então, Freud fez várias contribuições e algumas que você deve manter em mente são: a amplificação do que pode ser estudado pela psicologia. Como vocês ouviram nesse vídeo, ele falou bastante sobre inconsciente, ansiedade, sonhos, fatores sexuais e etc. Você também pode citar como contribuição o uso da psicologia em outras esferas da vida, como religião, filosofia, arte e etc. Basicamente popularizando a ideia de que podemos usar psicologia para entender outras esferas da vida até certo ponto. Você pode citar também que ele ajudou a compreender tanto o comportamento anormal, causado por neuroses, psicoses e etc., como também o comportamento normal, como humor, atos falhos e etc. E é claro, ele contribuiu criando a psicanálise. Essa última eu sei que é discutível por vários fatores, mas não vamos discutir eles aqui. Mas, de qualquer forma, a criação da psicanálise é vista como uma coisa extremamente positiva, por facilitar o entendimento do comportamento humano. E agora, indo para as críticas. Como as contribuições, não iremos citar tudo, até porque algumas já foram faladas durante o vídeo. Podemos começar com a coleta de dados de Freud, que pode ser questionada pelo fato de ser feita com apenas os pacientes dele, que não representam a população em geral, assim como ele podia guiar honestamente ou desonestamente as suas pesquisas com os seus pacientes na direção que ele quisesse, sem ter realmente um método de pesquisa rigoroso. Continuando, você também pode falar que Freud era muito sensível a pessoas que discordavam dele, mesmo os que faziam parte do seu grupo. O que você pode ligar com outra crítica, que é a ênfase no fator sexual, que muitos desgostavam por vários motivos. E entre esses motivos estava a ideia de que o comportamento humano poderia ser explicado a partir de outros motivos que não sejam fatores sexuais. E essas são apenas algumas das várias críticas a Freud e contribuições de Freud. Se você chegou até aqui, espero que esse vídeo possa ter te ajudado a expandir seu conhecimento. Independentemente de quem você seja, eu espero que esse tenha sido um tempo bem gasto. Eu passei a maior parte desse semestre fazendo o roteiro desse vídeo e preparando esse vídeo. E eu espero que seja útil a você. Minha experiência com psicanálise tem sido positiva, mas isso não significa que vou segui-la. Existem várias coisas duvidosas nela que abalam a minha confiança nessa abordagem, mas é fascinante para mim sem dúvida. Neste ponto, eu estou muito mais interessado em outras escolas da psicanálise que vieram depois de Freud. Esse é o primeiro vídeo da série História da Psicologia, e começou com psicanálise por causa de certas circunstâncias, mas eu vou voltar agora para os gregos e seguir tudo de forma ordenada. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, a playlist da série vai estar mais cheia, em ordem e até completa, que é um dos meus pequenos sonhos, fazer a série de História da Psicologia. E isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem estudando psicanálise, ok?